Bom dia, amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, iniciando mais uma semana. Hoje já é segunda-feira, semana produtiva. Ontem estávamos na presença do Senhor, que eu menciono, tanto eu quanto minha esposa, família, e a presença do Espírito Santo em mim, porque o Espírito Santo é que me ajuda a viver a prática da palavra de Deus. Isto não é como uma mágica, como uma varinha de condão. A palavra diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Buscai em súplicas e orações. E assim, como está dizendo aqui em Tiago, capítulo 1, verso 19, sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Irmãos, essa palavra está no contexto da palavra de Tiago, que era co-irmão de Jesus Cristo, filho de Maria, que ele apenas, só uma observação sobre ele se decidiu após a ressurreição de Cristo. Ou seja, aqui estamos falando, essas palavras dele mesmo foram escritas após 11 anos a ressurreição de Cristo. Mas quando eu afirmo que ele só se converteu após a morte física do irmão Jesus Cristo, é por conta dos estudos das origens, e os teólogos afirmam isso. E também acredito que tem uma passagem bíblica que vai confirmar isso. Fiquei em dúvida aqui agora. Mas o que vale é que Tiago, ele disse muito claro para nós sobre isso, para a gente ouvir, saber das coisas, porque o saber só é saber quando a gente analisa outros saberes. E é isso, irmãos, a gente tem que compreender, por exemplo, se a gente vive as escrituras sagradas, a gente precisa saber outros saberes também, que foi o meu caso de ter vivido 33 anos longe desta verdade, essa verdade que agrega e me dá vida na minha parte espiritual. Então eu não quero mais saber das coisas, dos saberes, fora do contexto da palavra de aconselhamento, de exortação, porque aqui eu entendi, dentre este saber, que aqui é o melhor saber que um homem pode ter para conduzir a sua vida. Vamos orar para que o Senhor fale conosco com mais profundidade sobre este saber. Glória a Deus. Pai eterno, em nome de Jesus, rendemos graças para o Senhor, pois assim o Senhor fez primeiro por nós. Obrigado, Senhor, pelo feito na cruz do Calvário, pelo Senhor Jesus comprar por o sangue derramado ali naquela cruz, com este alto preço, Senhor, a transformação que o Senhor promete aqui através da palavra do Senhor. E dentre elas, assim como está escrito, que não viva mais eu, mas que Cristo viva em mim. E este viver que eu vivo agora na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, em Cristo Jesus, que me amou e se entregou por mim. Oh, glória, Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos aqui também entender este saber e basear, Senhor, em outros saberes por aí da autossuficiência humana, entender que eles não conseguem viver a sua vida na autossuficiência. É por isso que as pessoas por aí que podem até negar a Ti, Senhor,
mas quando chega no leito da morte, quando chega numa dificuldade extrema, tendenciam a clamar pelo teu nome. Mas que isso não seja tarde na vida dos meus irmãos, que eles possam compreender e avançar aqui na prática da tua palavra, pois é assim que a palavra do Senhor nos ensina aqui nessa manhã. E que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, glória a Deus. Então aqui está no contexto que Tiago está nos ensinando. Por exemplo, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Primeiro, ele mencionou assim como Paulo em Romanos 5, que diz para a gente ir nos gloriando nas tribulações, pois as tribulações produzirá em nós perseverança, perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Mas ele diz aqui que isso faz em nós uma ação completa para que sejamos, ou que sejais, está dizendo aqui, perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Como seremos assim, se a Bíblia afirma que não somos perfeitos, que somos falhos, que não somos santos, que não há um sequer? Quando verdadeiramente pela palavra de Deus, esta integridade, esta perfeição vem em nós através de Cristo, assim como eu mencionei em oração. Já não vive mais eu, já não vive mais você, mas Cristo vive em mim, Cristo vive em nós. Através de quê, meus irmãos? O Verbo se fez carne e tabernaculou no meio de nós. Jesus é o caminho, é a verdade é a tua palavra, e a palavra dele em nós que traz essa perfeição, esta integridade, e que fará com que não sejamos deficientes em nada. Como? Ouvindo, não sendo tardio, pois seja pronto para ouvir, rapidamente ouvir, sendo tardio ao falar e tardio para se irar. Ouvindo a palavra de Deus. Olha bem, em alguns paralelos, como diz aqui em Provérbios 16:32, olha o exemplo, como nos posicionar. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que toma uma cidade. Ou seja, ser longânimo na paciência, ouvindo, não expressando, é melhor do que ganhar só uma guerra. E é dominar o seu espírito, é melhor do que tomar uma cidade. Então não adianta você ser um herói de guerra, tomar uma cidade, se você não tiver o domínio do espírito e ser longânimo. Tem que ser longânimo na sua paciência, no seu equilíbrio. E aqui também, em Provérbios 17:27, nos dá também essa ideia. Quem retém as palavras possui o conhecimento,
e o sereno de espírito é homem de inteligência. Por isso que está aqui dentro do Provérbios da Velha Aliança, afirmando para nós exatamente isso, que se formos serenos de espírito, isto é inteligência em nós. E a palavra diz que Tiago é o livro da sabedoria do Novo Testamento. E ele diz: meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar e tardio para se irar. Aqui em Hebreus, que vem da raiz hebraica, por mais que Hebreus está no Novo Testamento, que é o grego, mas na raiz hebraica a palavra significa ivirim, que significa, de fato, na raiz do estudo, aqueles que atravessam o caminho. Então, para que eu e vocês atravessemos este caminho, o caminho nesta aprovação, ouvindo de fato, pronto para ouvir, sendo tardio ou longânimo para falar e tardio ainda para se irar, para a gente atravessar o caminho. Olha bem o que diz em Hebreus capítulo 5, verso 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, eu e vocês deveríamos ser mestres sobre a prática, sobre a palavra de Deus, atendendo ao tempo decorrido, porque somos crentes velhos, maduros, ou você que ainda nem é crente, mas viu tantas coisas nessa vida que não adianta não ser aliançado à palavra de Deus, aos ensinamentos de Deus, que quando a pessoa fala muito, quando a pessoa é muito irada, muito iracunda, muito briguenta, muito cheia de confusões, não vale a pena. E aqui diz, nesse tempo decorrido, era para sermos, a gente está buscando ainda alguém que nos ensine. Mas, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Ou seja, quais são as revelações da palavra de Deus? Assim vos tornastes como necessitado de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ou seja, você é maduro, ou pela vida, ou você que está muito tempo, já está muito tempo no Evangelho, como eu já estou há mais de 17 anos já batizado. Pedro, Paulo, esse pessoal todo aí, João, todos os discípulos, os primórdios, o ministério deles foram apenas 3 anos e meio ali. E eu e vocês precisamos de fato buscar essa maturidade, ouvir mais, reter mais a palavra da perfeição, a palavra da integridade, a palavra que vai nos estruturar para esta vida e sermos dentre estes que temos a capacidade de ouvir e
ser longânimo, ter paciência para falar e também muito menos se irar com rapidez. Não que a ira não é comum na vida de um homem, na vida de um crente, na vida de uma mulher, mas é irar sem pecar, assim como Cristo nos ensina. E quando esse paralelo aqui daqueles que atravessam o caminho diz a esse respeito, é porque ele está dizendo sobre o verso, no capítulo 5, desde o verso 1 até o 10, que aqui diz que Cristo, ele é superior ao sacerdócio da velha aliança. Cristo veio como sumo sacerdote definitivo. Olha bem o que diz aqui, desde o verso 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem eu podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote. Então Cristo, ele é o último Adão na nossa vida, que o primeiro pecou e introduziu sobre toda a raça humana o pecado. O pecado já vem de forma geracional em nós, mas o último Adão que veio para nos resgatar, para nos dar vida em espírito, na melhor parte de nós, que é o espírito, que é a própria palavra de Deus em espírito, em nós, nos oferece aqui aqueles que são obedientes a esta vida de vitória, porque Ele é o autor da salvação eterna para todos que o obedecem. E aqui, fechando este raciocínio, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui é a palavra de Deus. E dizei, meus amados, esteja pronto para ouvir a palavra de Deus. Seja paciente, seja tardio para falar, ouça mais, não expresse as coisas com tanta rapidez, ouça as pessoas e não deixe as situações de diálogo, de conversas que viram até discussões, tirar você do eixo, do equilíbrio que é Cristo Jesus na sua vida. Amém? Receba em nome de Jesus a palavra dele, receba ele mesmo o verbo se fez carne e tabernaculou no meio de nós. O que isso quer dizer? Que ele, a palavra dele, que o verbo vem do logos, do grego, que é a palavra, que ele está tabernaculando no meio de nós. Ele é a igreja no meio de nós. Amém? Receba a palavra do Senhor. E uma boa semana a cada um de vocês. Deus abençoe. Abraço.